Senhor presidente, deputados, deputadas, imprensa, galerias que acompanham a transmissão desta sessão, eu venho nesta oportunidade destacar investimentos importantes que foram garantidos para a Imperatriz no quesito de abastecimento de água. Nós sabemos da dificuldade do problema de abastecimento. Tenho acompanhado essa rotina, inclusive desde o período em que fui vereador de Imperatriz, e chegamos inclusive a criar uma CPI da CAEMA para investigar no governo passado a falta desse investimento, porque nada era investido pela CAEMA Imperatriz. Nada era investido. A CAEMA que arrecadava, mas não investia. E nesse sentido, o governo Flávio Dino trouxe uma expectativa diferenciada. Desde que iniciou, vários problemas nos bairros já foram resolvidos, a exemplo do Jardim Sumaré, a exemplo do Parque Amazonas, a exemplo do Parque Santa Lúcia e adjacências. Vários sistemas de abastecimento foram resolvidos e essa comunidade passa a ter dignidade. E na última semana estive em audiência com o governador Flávio Dino e tratamos de uma questão pontual na Vila Chico do Rádio, próximo à Lagoa Verde, na Grande Imperatriz. A Vila Chico do Rádio há muitos anos tem esse problema de falta de água e não se resolvia esse problema. E solicitamos ao governador que pudesse, deputado Cristóvão, Vossa Excelência que conhece bem o problema da falta de abastecimento de água em Imperatriz, solicitei ao governador que pudesse ajudar a resolver esse problema e ele já autorizou de imediato o recurso para que seja resolvido o problema de abastecimento de água na Vila Chico do Rádio. Algo que vem dar uma resposta de muitos anos àquela comunidade, que é impressionante como, às vezes, nós mesmos, cidadãos, devido à negação de direitos, às vezes a gente até deixa de acreditar que tem esses direitos. Deputado, depois quando você por pode muito me dar uma tempo, parte? Questão só de um ordem? minutinho, deputado Cristóvão. Okay. Quando por muito tempo é negado esse direito, muitas vezes as pessoas até entendem que não o têm. E assim essa comunidade houve essa negação por muitos anos e agora foi confirmado esse investimento para resolver o problema de abastecimento de água da Vila Chico do Rádio. Destacar também que desde o início do ano, o governador, sensível com esse problema, já havia manifestado e destinado 20 milhões de reais para resolver o problema de abastecimento de água de todos os bairros de Imperatriz, distribuídos aí para ser aprimorada a captação e também no sistema de rede de distribuição. E isso vai dar respostas que o povo tanto precisa. Hoje há dificuldades em bairros enormes, como o Parque Alvorada, há dificuldade na Vilinha, há dificuldade na Vila Vitória, em tantos outros bairros de Imperatriz, e não se olhava e não se conseguia garantir essa dignidade para o povo. E o governador Flávio Dino já fez essa determinação de garantir os 20 milhões para resolver o problema de abastecimento de água em Imperatriz e ainda garantiu 3 milhões para o sistema, para a implantação de rede de esgoto no bairro Bacuri. 7 quilômetros de rede de esgoto no bairro Bacuri, o Grande Bacuri, o bairro que eu moro há muito tempo. Uma luta que encaminhei junto com o secretário Cleiton Noleto, ao presidente da CAEMA, Davi Teles, onde mais de 1.000 residências terão interligação à rede de esgoto, que vai aumentar em cerca de 10% a rede de esgoto de Imperatriz, o que é uma resposta que nunca tinha sido dada. E aí eu quero reforçar esta seriedade do governo com a nossa cidade Imperatriz em encarar esse problema, chamar para si essa responsabilidade e dizer que a CAEMA é do povo e que tem investimento. Eu passo a palavra ao deputado Cristóvão. Deputado, só para reforçar isso,
e esclarecer também alguns itens que você falou com relação à CAEMA. Eu não poderia deixar de falar, uma vez que fui diretor e sou funcionário de carreira daquela casa durante 5 anos, como diretor, e já estou há 28 anos lá. Todas essas obras que você fala, e essa questão da falta de investimento por parte da CAEMA, na realidade ocorreram alguns investimentos, sim, na gestão passada. Ínfimos em relação à arrecadação da cidade. 1 milhão, tudo bem, 1.800.000 no reforço de vazão, né? Iniciamos 1.800.000 no reforço de vazão do sistema de captação. Foi iniciado ano passado, terminaram ainda no início desse ano, porque teve alguns problemas. Você vê que o abastecimento lá é contínuo, é um dos maiores sistemas, é até maior do que o Italuís aqui, o sistema de captação lá de Imperatriz, né? É verdade que a cidade cresceu, se desenvolveu bastante, e pensando nisto, a CAEMA conseguiu recursos junto ao governo federal para fazer todo o projeto de concepção que começou na nossa gestão de abastecimento de água e de esgotamento sanitário de Imperatriz. Eu queria deixar isso registrado. Esse projeto, eu acho que terminou no início desse ano, se não me falha a memória, eu acho que já está na CAEMA, porque você só consegue recursos para fazer os grandes investimentos, deputado Marco Aurélio, no governo federal. Essa é a política de saneamento no Brasil. Você precisa ter projetos. Primeiro, o projeto de concepção, depois projeto básico, depois projeto executivo, posterior licitação e execução das obras. Essa é a realidade. Agora, fizemos algumas ações pontuais, por exemplo, a Vila Macedo, Vila Fiquene, em parceria com a Prefeitura, né? Melhoramos e muito, inclusive com o apoio do Ministério Público, conseguimos colocar água em uma boa parte daquelas localidades. Não fizemos divulgação disso, mas nós atuamos nesses locais. Agora, é bem da verdade que a cidade de Imperatriz cresceu bastante, se desenvolve bastante, né? O esgotamento sanitário só tem 1/4 que tem rede coletora de esgoto, né? Nós recuperamos todas aquelas elevatórias, as 7 elevatórias de esgoto que tem na cidade. É preciso ampliar. É preciso atender toda aquela comunidade. Deixamos também, para algumas localidades mais distantes, alguns postos também para serem contemplados pelo BNDES. Bom, eu só queria acrescentar que a CAEMA, ela buscou, para que isso faça os investimentos necessários, ela buscou realizar projetos. E isso estão feitos. E já está na CAEMA, era até bom você conversar com o presidente da CAEMA, o Davi, porque eu tenho a informação que esses projetos já foram entregues. O projeto de concepção de abastecimento de água de toda Imperatriz, inclusive com os anéis de distribuição e tudo, e de esgotamento sanitário, que só atende a 25%. Eu, inclusive, fiz uma apresentação desse projeto quando eles estavam trabalhando lá em 2013, na OAB, com a participação de toda a comunidade, né? Inclusive quando foi iniciar o Plano Municipal de Saneamento Básico que a Prefeitura de Imperatriz iniciou. E eu defendo a CAEMA como pública e moralizada e que tem que atender realmente lá a população. Houve uma intenção do prefeito Madeira em tirar a CAEMA de lá, uma parte já superada, né? A CAEMA atende muito bem hoje lá a parte de abastecimento de água, não tem rodízio. Agora, é preciso ampliar, é preciso atender essas localidades ainda, que a água potável ainda não chegou, e eu acredito que o governador Flávio Dino vai fazer os investimentos aí, como já anunciou, e deve colocar, angariar recursos junto ao governo federal, para colocar em prática esse projeto aí de concepção de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, que foi iniciado na nossa gestão. Deputado Cristóvão, Vossa Excelência foi um dos diretores, e eu respeito e sei da vossa sensibilidade, que eu já o conhecia antes de estarmos nessa Casa de Leis. Entretanto, eu reitero a minha palavra como cidadão imperatrizense, que vivo a cidade e que conheço a realidade dos bairros. Vossa Excelência falou bem, tinham projetos que não foram executados, projetos que não houve investimento para serem executados, projetos que ficaram só nos projetos. A CAEMA Imperatriz, ela é responsável por mais de 20% da arrecadação da CAEMA de todo o Estado. Mas os investimentos não chegavam. E é preciso, o governo do Estado, como era vinculado à Secretaria Estadual da Saúde, não conseguia, tudo que se arrecadava não voltava na forma de investimento. E hoje não, o governo do Estado vem chamar para si essa responsabilidade. Concedo sim, deputado Josimar. Deputado, o problema da CAEMA não é só
Imperatriz, em todos os municípios. São problemas tão simples que eu vou citar 2 problemas. Um do município de Araguanã, que o povo tem a necessidade, o sistema de água é inoperante, e lá tem um poço cavado, perfurado, pronto, com a subestação elétrica, e está há mais de 4 meses, por um processo administrativo da ligação SEMAR e CAEMA. Simplesmente o município fez um convênio, executou o poço, e também Maranhãozinho tem 3 poços de 300 metros de profundidade. Nessa pendência, a CAEMA teria que tomar atitude e pedir para que a SEMAR fizesse a ligação e colocasse esses poços à disposição do povo daquelas 2 cidades. Obrigado, deputado. E eu quero, então, reforçar o agradecimento ao governador Flávio Dino, que autorizou que fosse resolvido o problema de abastecimento de água da Vila Chico do Rádio. E destacar também, no segundo ponto dessa fala, nesta semana nós conseguimos fechar um convênio importantíssimo, que não é um valor muito alto, mas que é muito significativo pela causa que ele apoia e que resgata, que incentiva, que é a questão do paradesporto. Em Imperatriz, nós temos a entidade Senapa, que é o Centro de Assistência Profissionalizante ao Amputado e Deficiente Físico, que resgata a autoestima das pessoas com deficiência, das pessoas que tiveram algum tipo de mutilação, e muitas delas teriam, de repente, motivos para estarem tristes, entregues, desanimadas, mas encontraram no esporte um meio de inclusão e de superação. E essa equipe do Senapa é uma equipe com destaque nacional. Haja vista que, dias atrás, próprio governo do Estado, através da CEDEL, pela lei do incentivo ao esporte, realizou a Copa Interestadual com representantes de 6 estados, e essa equipe do Senapa foi a campeã dessa Copa, com muita raça, com muita garra, com muita determinação. E desde o primeiro semestre eu vinha tentando, junto à CEDEL, uma parceria para conseguirmos novas cadeiras para essa equipe do Senapa, deputado Levi. E essas cadeiras, elas são próprias para cada atleta, é medida para cada atleta, é fabricada especificamente para cada atleta. E nós viemos tentando, e foi clareando e deu certo. Nesta semana finalizou esse convênio e amanhã esses atletas já receberão suas novas cadeiras, 12 cadeiras, um convênio no valor de R$40 mil da CEDEL com a instituição Senapa, em que tive a oportunidade de encabeçar essa luta. Eu quero, então, reforçar este agradecimento ao secretário Márcio Jardim e toda a sua equipe, o Leonardo e toda a equipe da CEDEL, por ter garantido que este convênio fosse feito e que estes guerreiros pudessem, então, receber essas novas cadeiras, para garantir cada vez mais esta inclusão e esta força da equipe do Senapa, que inclusive viaja amanhã mesmo. Amanhã eles deverão, se conseguir chegar a tempo, amanhã eles deverão receber essas cadeiras. Pela manhã e à tarde, a partir das 14 horas, já viajam para disputar o Campeonato Brasileiro da 3ª Divisão em Recife. E já deverão viajar levando esses equipamentos novos para garantir cada vez mais esta força do paradesporto da equipe do Senapa de Imperatriz. Reitero, portanto, meu agradecimento ao governador Flávio Dino e ao secretário de Esportes, Márcio Jardim, parabenizando a toda a equipe do Senapa e também a equipe da Secretaria Municipal de Esportes, através do secretário Saulo e do subsecretário Márcio Papel, por terem acompanhado passo a passo a elaboração e a tramitação desse processo que finalmente deu certo, e a gente fica muito feliz em que chega no melhor momento, no ponto alto dessa equipe do Senapa,
que vai viajar para disputar a terceira divisão do Campeonato Brasileiro e que leva, sim, a nossa confiança, o nosso respeito, a nossa torcida. Muito obrigado, presidente.